mesmo que não é espírita. Como é que pode 70 e poucos por cento acreditar na reencarnação e ter menos de 5% de espíritas aqui? Então, isso vai fazer muita diferença no dia a dia. Porque você vai tomar muito mais cuidado com a sua vida agora, ou às vezes menos cuidado, né? Não economizar tanto, né? Não acumular tanto, porque você sabe que vai desencarnar e quando voltar você vai ter a herança daquilo que você deixou. Então, isso é o primeiro ponto. E o segundo é a mediunidade. A mediunidade vai ser a tecnologia e a diferença para o futuro. Smartphone, televisão, internet, satélite, isso vai virar brincadeira de criança. Já é, né? Você vai em qualquer lugar, as crianças estão brincando com uma altíssima tecnologia. Só que a mediunidade é diferente. A mediunidade é você buscar todo o contato e as informações de tudo aquilo que mudou o mundo. O que mudou o mundo? A Bíblia mudou o mundo. O Evangelho de Jesus mudou o mundo. O Livro dos Espíritos vai mudar o mundo. Tudo isso foi recebido como? Os 10 mandamentos mudou o mundo através da mediunidade. Então a mediunidade, e o Brasil é um celeiro de desenvolvimento mediúnico impressionante, principalmente a mediunidade voluntária, que é aquela mediunidade que não cobra, que não é paga. E isso eu acho que vai fazer uma diferença imensa no Brasil. E nós devemos muito isso aos nossos irmãos negros e índios. Por quê? Porque sem eles, nós não teríamos o desenvolvimento mediúnico que a gente tem hoje no Brasil. É verdade. Porque Moisés proibiu a mediunidade, porque precisava consolidar o Deus único, e no mundo inteiro não tem médium como tem no Brasil. Que vieram de onde? Da África e das tribos aqui que tinham pagelança, né? Com o Santo Daime, seja com o que for, que a gente acha hoje, olha, mas o cara está desenvolvendo isso. E isso é desenvolvimento mediúnico. Porque a gente já viu nas obras de André Luiz que a mediunidade é uma característica biológica, né, da glândula pineal, mas também é desenvolvimento espiritual. Quanto mais você desenvolve espiritualmente, mais médium você pode vir. Então, eu acho que isso vai fazer toda a diferença para a evolução no Brasil. Agora, a gente precisa acabar com as marcas, precisa acabar com as mortes no Brasil. Tudo no Brasil é muito grande, né? A mortes violentas, 60 mil por ano, isso é um absurdo. Mortes no trânsito, 53 mil por ano, isso é um absurdo. Entendeu? Mortes por droga, suicídio no Brasil cresceu 40%. Então, por que eu quero combater a morte? Né? Não é que eu tenha medo da morte, ou que não acho algo natural, mas é que estar na carne é a maior escola para o espírito. Maior do que aprender a ler e escrever, maior é estar na carne. Quanto mais tempo você fica na carne, podem ser segundos a mais no momento que você causa uma eutanásia, por exemplo, e faz toda a diferença para o espírito ter ficado aqueles segundos, dias, meses, anos que esses jovens estão perdendo, né? Há uns anos atrás, essas coisas vão acontecendo, né? E essas lembranças vão vindo. Quando o espírito reencarna muito rápido por algum motivo, normalmente ele traz as lembranças mais fortes. Beber um pouco da água do lado. Beber um pouco da água. E aí tem um advogado que trabalhava com o meu pai, né, na época, e ele falou assim, me responde uma coisa, porque ele sabia que eu era espírita, ele falou assim, ele é de Miracema, ele falou assim, tem uma família na minha cidade, em que a filha deles, de 5 anos, fica dizendo que não é filha deles. E ela diz de quem ela é mãe, e diz que ela não é filha deles. E ela diz de quem ela é mãe e que ela tem que achar os filhos. E aí, de tanto ela ficar insistindo, eles foram na casa e acharam 2 velhinhos. E ela era a mãe dos velhinhos. E ela abraçou os velhinhos, não sei o que, e disse que queria ficar com eles. E a mãe não, ele vai ficar comigo. E a mãe vivendo esse conflito, e ninguém é espírita. Nem os velhinhos, nem ela, nem ninguém. Né? Teve um caso parecido, mas não no Brasil, que virou um filme até, né? Não. Que é Minha Vida em Outra Vida. Só que ela já era adulta, né? Quando ela vai atrás dos filhos. Essa não, ela é criança, né? Quer dizer, hoje ela já está adulta, né? Mas, então, assim, esse esquecimento é importante para que você possa recomeçar. Quantas vezes na nossa vida a gente comete um erro, a gente faz uma coisa que a gente não consegue dar o próximo passo? A gente fica voltando naquilo, aquela culpa, caramba, por que eu fiz isso? E aí você estaciona, paralisa, né? A palavra é paralisar. Quantas vezes você não queria uma oportunidade de começar tudo de novo? Se eu pudesse recomeçar, né? Então a encarnação é essa oportunidade de recomeçar. Estamos aqui recomeçando. Né? Quando a gente entende a reencarnação, a gente passa a usar a nossa encarnação com mais sabedoria, porque a gente entende que a gente pode recomeçar o tempo todo. Começa de novo.
Chico falava, né? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas pode continuar e fazer um novo fim. Aqui. Eu vi isso, gente, o máximo, né? Então lê pra gente. Aprender e recomeçar. Dizes que não tens condições para obras da fé porque errastes. Errastes e sofrestes. Sofrestes e teme a crítica. É possível que ainda lutes contigo mesmo. Entretanto, não recuses o convite do bem que te chama a servir. Esquece e caminha. O trabalho em auxílio dos outros te fará profunda e bela renovação. A bênção do Senhor te sustentará. Se não crês no amparo do alto, observa a lição do sol. O astro do dia, vestido em luz pura e imensa, está sempre reiniciando o próprio trabalho, em cada hemisfério da Terra. Pensemos nisso. Aprende a recomeçar. A vela, quando acesa, não perde a própria luz acendendo a outra vela. Muito bonito. Muito bonito, né? É do Material de Construção pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Então, todo esse tema, né, de reencarnação, ele é muito vasto, as histórias, ele é profundo biologicamente. O mais interessante desse estudo de hoje é a gente trazer isso aqui nessa conversa de Nicodemos e Jesus. É uma coisa da terra. Não é uma coisa do céu. Que vocês vão aprender. É como se você chegasse numa sala de aula, no primário, e dissesse, olha, essa equação aqui do primeiro grau, ou no ginásio, né? Você vai ter que aprender. Porque essa matéria é matéria do ginásio. Né? Você não vai passar de ano. Então, estar aqui na Terra, todos vão ter que compreender a reencarnação. Mas se não crês quando eu falo das coisas da Terra, imagina quando eu falar das coisas. Então, quer dizer, o nosso conhecimento acerca do plano espiritual está tão longe da gente, porque a gente está começando a entender o que é a reencarnação, que é uma coisa que Jesus disse a Nicodemos que era da Terra. Né? Que não era do plano espiritual. E o espírito, ele começa a vir na carne, não é... Porque às vezes as pessoas falam para mim, poxa, Hernani, então eu posso ter um débito enorme do passado, né, e vou ter que passar por um acidente, por um tiro, por uma dor. Eu falei, se você tiver, você vai passar. Pela bala perdida. Ou vai cobrir com amor. Agora, você não sabe, Deus não deu essa permissão de nós sabermos, né? Talvez a gente só saiba depois que acontece. Mas antes de acontecer, ele não deu essa permissão. Por quê? Porque ele está te dando a alternativa de você cobrir pelo amor. Ficar parado em casa, se escondendo da bala perdida, não vai resolver. Porque você precisa amar. E porque bala perdida tem endereço certo. O que muda esse teu destino, que pode ser de uma dor, de um escândalo ou do amor, é você interagir com o outro, ajudar, abrir o seu coração, mudar a sua forma de pensar. Por quê? Porque no fundo, o perdão não é dos outros para você. É de você mesmo. Então a marca espiritual é uma marca na sua consciência. É aquilo que está marcado na sua consciência pelo que você fez. Se você não se perdoa, se você não consegue mudar a forma de enxergar aquilo que aconteceu como uma fase de criança, como um erro de uma criança, né? Você fica com a marca e acaba passando. Não adianta a gente ter medo da prova, porque a prova, nós vamos ser atraídos pela prova. É um cliente meu, tem um amigo que queria sair do Brasil, porque estava violento, queria ir para Miami e foi morar em Miami. E o filho dele estava naquela escola que entrou um atirador, né? O filho dele não morreu, mas está em estado de choque, querendo voltar, porque perdeu 3 amigos. Então, assim, ele queria tirar o filho dessa violência, mas a violência foi até o filho dele. Por sorte, o filho dele não morreu, mas poderia ter morrido. Então, não adianta você querer fugir da tua realidade. É orar e vigiar, né? Livre-te dos males, te livrarei dos... Lógico, a gente não vai se expor. A gente não vai a algum lugar, a gente vai tentar ao máximo se proteger, mas tendo a certeza de que nós temos um Pai que nos ama incondicionalmente, que nos coloca onde nós precisamos florescer, e que quando a gente faz tudo certo e assim mesmo, aos olhos do mundo, deu errado, não deu nada errado. Era o melhor para aquele momento. Era o melhor e está sob controle, e Deus não joga dados. Não é sorte. Ele não joga dado e vamos ver aí quem vai se dar bem. Não existe isso. São provas. São provas, são reajustes, são expiações que nós vamos, né, passando, vamos desenvolvendo e vamos amadurecendo.
Porque o importante, o que são 80 anos diante da eternidade? É isso que são 80 anos diante da eternidade. Nada. Por isso que eu vou ficar Ai, 100 anos com você. Bruno, voltou o assunto. Voltou o assunto. Então, não é? Às vezes a pessoa fala assim, eu tô enjoada desse marido, não aguento mais, não é melhor eu separar e continuar a ser feliz? Eu digo assim, olha, isso não vai dar certo. Sabe por quê? Primeiro, você não vai ser feliz, porque você não resolveu esse reajuste aqui. Prova... Prova dada é prova cumprida, igual Bob. Se você desistir, Deus, vai ser prova adiada, entendeu? Não tem jeito. Prova dada é prova vai cumprida. Vai ter que resolver isso em algum momento. O que são 80 anos com ele, por pior que ele seja, 80, diante da eternidade? Então você pode... 80 anos pra você vai ser 85 pra mim, que eu sou 5 anos mais velho. Não, 80 anos comigo vai ser 80 anos. 80 anos. Eu não estava nos 5 anos primeiro. Eu quero ver na próxima encarnação, se eu vier filho dela, quanto que a nora dela vai sofrer. Eu quero ver o que vai ser a vida dessa nora. Vai ser um ciúme. Nenhuma mulher vai ser boa o suficiente para meu filhinho. Dessa menina, se você for meu filhinho, nenhuma mulher vai ser boa o suficiente para ele. Coitada dessa menina, cara. Tá bom, mas a gente tem que ir embora. Então vamos lembrar, né, que mesmo com a prova difícil, mesmo com a sogra difícil, olha, não sou eu, né, eu só tenho filha mulher, mas se você tiver uma sogra difícil como eu seria se o Hernani fosse meu filho, porque minha sogra foi ótima, graças a Deus, lembre-se que independente da prova, independente da dificuldade, nós temos um Pai que é amor, bondade, e que só está esperando a gente elevar o pensamento, chamar em oração para nos proteger. Amém.